A edição de hoje começa com uma história que vem de Santa Rita. Infelizmente, mais um crime de homicídio. O detalhe desse crime é que a vítima é um jovem de apenas 19 anos, o Gabriel. O José Gabriel está na tela, você confere a foto do José Gabriel. Só que a morte do José Gabriel, ela está ainda sob investigação e com um mistério muito grande. O Gabriel foi morto por volta das 11 horas, certo? Lá em Santa Rita. O que aconteceu? O José Gabriel teria informado a família que iria sair de casa para encontrar a namorada dele, a moça com quem ele tinha um relacionamento. Guarde a informação. Ao colocar a moto fora da casa e começar a se preparar para sair, o Gabriel percebe um carro preto na rua. Um Voyage preto na rua, em atitude suspeita. O que é que o Gabriel faz? Esse carro que está na tela agora, obrigado, produção. Esse carro que está na tela agora aí, ó. Parado na rua do Gabriel em atitude suspeita. O Gabriel desconfia. Desconfia da situação e retorna para dentro de casa. Só que acontece que os homens que estavam neste carro aí avançam com um veículo para a frente da casa do Gabriel, entram dentro da casa do Gabriel e começam a procurar o Gabriel dentro de casa. Começam uma caçada dentro da casa do Gabriel. Ele tenta se esconder e a casa onde o Gabriel morava é um sobrado, tem um primeiro andar. O Gabriel tenta se esconder embaixo da escada da casa. A gente entrou, inclusive, na casa e tivemos acesso a essas imagens do local onde o Gabriel tentou se esconder, certo? Só que o atirador ou os atiradores conseguem alcançar o Gabriel, descobriram onde o Gabriel estava escondido e, de forma sumária, dentro da casa, executam o Gabriel a tiros. Tem um detalhe aí. Uma pessoa da família do Gabriel vê, assiste toda a cena. Acho que o avô do Gabriel, me corrija se eu estiver errado aqui, Esteliel, é o avô do Gabriel. Ele assiste à execução do neto. A polícia militar começa, então, a fazer uma busca, porque existia uma viatura, uma guarnição próximo do local. Começa uma busca por um carro nessas características que você acabou de ver. Um Voyage preto, com homens dentro desse carro. E a polícia alcança esse veículo e aborda esse carro. Atenção, Paraíba, na abordagem desse carro, começa uma troca de tiros. Tem uma troca de tiros. E a polícia, ao interceptar esse veículo, ela consegue prender um dos envolvidos que estaria neste carro. Acontece que esse homem que estava nesse carro, olha o detalhe, tornozelado, com tornozeleira no pé, certo? Na canela. Este homem é preso. É levado, como vocês estão vendo, à cidade da polícia. Só que a família diz que tinha mais gente dentro do carro, não tinha só esse cara. Acontece que quando a polícia pega os dados da tornozeleira eletrônica, não tem nem como ele negar que não esteve na casa do José Gabriel.
O registro da tornozeleira mostra o mapa e aonde o tornozelado estava. E ele esteve na casa do José Gabriel. Ele foi levado para a cidade da polícia. A família do José Gabriel diz que este rapaz não tem envolvimento com absolutamente nada ilícito. O que será que aconteceu? O José Gabriel só se assustou com um carro suspeito e pagou o preço que não era dele? Ou o José Gabriel realmente era o alvo destes homens que estavam nesse Voyage preto? A polícia está tentando entender por que é que mataram o José Gabriel, de apenas 19 anos. Vou chamar ao vivo agora, às 17h21, a Alamara Barros, que traz pra gente detalhes de mais um crime em Santa Rita, e a Alamara está ao lado do delegado. Alamara, boa tarde para você. Eu estou tentando narrar aqui uma história, o delegado também me escuta, não sei se quer corrigir alguma coisa na minha narrativa, mas essa é a informação que a gente apurou. E a pergunta que a gente tem que fazer nesse momento é: o Gabriel era o alvo realmente, ou o Gabriel pode ter sido executado simplesmente por ter se assustado com um veículo suspeito na rua? Boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos que nos acompanham mais cedo hoje, né? Olha só, Fábio, você narrou com muita excelência aí o que aconteceu. Foi exatamente desse jeito mesmo que esse jovem de apenas 19 anos perdeu a vida. E apesar de ele não ter passagem nenhuma pela polícia e a família confirmar que ele nunca foi envolvido no mundo da criminalidade ou com qualquer coisa ilícita, tem algo curioso que já traz outros desdobramentos aí para esse crime, que o delegado nos informou e vai falar mais detalhes agora ao vivo com a gente, porque é o seguinte: o José Gabriel, anteriormente, ele já havia sofrido outras 2 tentativas de homicídio, né? E agora, nessa terceira, infelizmente, ele não teve a mesma sorte. O delegado está aqui ao meu lado, já conversou com o suspeito, que tem apenas 18 anos, é tornozelado, como você bem falou, e a gente vai trazer detalhes aí sobre esse momento, esse procedimento, agora com o suspeito aqui na Central de Polícia. Boa tarde, seja bem-vinda ao Cidade Alerta Paraíba, delegado. Em relação ao suspeito, o que ele fala, o que ele falou durante o depoimento? Boa tarde. Antes de iniciar qualquer comentário, gostaria de parabenizar o excelente trabalho feito pela Polícia Militar sobre o comando da Tenente Angélica, né, que foi primordial, né, tanto para nos fornecer diversos elementos de prova, bem como em relação à própria prisão em flagrante. Esse jovem de 19 anos, Gabriel, ele, como dito no programa, com muito detalhe, né, a apresentação, ele já foi vítima 2 vezes de homicídio, né? O modus operandi da execução, né, não nos traz dúvida que trata-se de uma execução. Gabriel, de fato, era o alvo. Foram realizados muitos disparos, né? 2 calibres foram utilizados, ou seja, pelo menos 2 pessoas realizaram os disparos de arma de fogo, né? Calibre 9mm e calibre .40. Como dito, né, Gabriel estava próximo à sua moto, na frente da casa, percebeu a aproximação desse carro preto, que inclusive já é um carro conhecido das forças de segurança, envolvido em outros homicídios, outras tentativas, e até mesmo a perícia, né, realizando os seus trabalhos, constatou outros disparos de arma de fogo no veículo, de situações pretéritas, ou seja, um carro que de fato já foi utilizado em outras situações criminosas. O carro está no nome da genitora de Alexandre, o flagranteado, né? Dentro do carro foi encontrado diversos documentos relacionados a ele, né? Certificados, fichas de cadastros pessoais e a tornozeleira, que não nos traz dúvida, né? Que deu no próprio veículo, no percurso onde houve confronto com a Polícia Militar, bem como na casa da vítima. Delegado, ele é tornozelado, né? Quais são os crimes que ele responde? Gabriel, ele é investigado por tráfico de drogas. Alexandre, né, o flagranteado, ele é investigado por tráfico de drogas, associação para o tráfico e também por diversas tentativas de homicídio.
Ele comumente exerce a função de ser o piloto do veículo. Ele pega o carro da mãe e sai para fazer essas missões, como é dito na linguagem criminosa. E ele é o cavalo, né, como eles chamam, o piloto do carro. E dessa vez, mais uma vez, ele agiu dessa forma, dirigindo o carro, né, forneceu todo esse aparato de deslocamento para os criminosos executassem Gabriel, que infelizmente dessa vez não teve a mesma sorte do que das outras duas tentativas. Em relação aos outros suspeitos, né? Familiares viram mais pessoas dentro do carro. Sabe a quantidade? Quantos eram? Segundo apurado por alguns populares, moradores, né, em conversas informais ali com o avô da vítima, tratavam-se de 4 elementos dentro desse carro, tendo desembarcado apenas 2, né? Um com uma pistola calibre .40 e outro com uma pistola calibre 9mm. Entraram na casa, Gabriel, né, visualizando a aproximação deles, corre, se esconde no porão da casa, mas ele é encontrado e executado com múltiplos disparos de arma de fogo. Fábio quer fazer uma pergunta, o delegado está te ouvindo, Fábio. Doutor Douglas, primeiro, boa tarde, parabéns pelo trabalho. O senhor já ressaltou o trabalho, inclusive, em conjunto com a Polícia Militar, as forças de segurança da Paraíba, trabalhando sempre. A minha dúvida que o senhor acabou de falar, com relação ao José Gabriel, ele já havia sofrido outras 2 tentativas de homicídio. Na terceira, os assassinos conseguiram executar o José Gabriel, desculpa. Apesar dele não ter passagem, o José Gabriel, formal pela polícia, o que é que o José Gabriel nutria para alguém ter tanta raiva do José Gabriel? Ele era o quê? Era de uma outra facção? Qual é a motivação, qual é o princípio dessa execução? Por que é que ele estava sendo literalmente caçado? Foi caçado até ser executado. Parabenizar também, Fábio, pela bela apresentação, né, riqueza de detalhe, esclarecendo de forma bem contundente para o público que nos assiste. Gabriel, em que pese não ter nenhuma ficha criminal, a sua ficha criminal não tem nada que pese em seu desfavor, ele não possui nenhuma passagem. No entanto, em conversas com familiares, amigos, populares que estavam nas proximidades da casa de Gabriel, relataram que ele possuía relação íntima de amizade com diversos traficantes daquela área, né, que são inclusive membros de uma facção oriunda aqui do estado da Paraíba, denominada Al-Qaeda. Isso, acredito, né, pelo modo da execução do crime, que nos leva a crer que trata-se da denominada guerra de facções. A investigação ela segue ainda, né, com a delegacia de plantão, por enquanto. A Polícia Militar está em campo tentando identificar os demais autores, né, e caso localizem, né, faremos o flagrante. E caso isso não ocorra, encaminharemos o caso para o Núcleo de Homicídio de Santa Rita, que dará seguimento às investigações. Perfeito. Obrigado, doutor Douglas. Acho que está esclarecido demais. Obrigado também pelas palavras, pela referência nas palavras. Acredito que o crime tem uma linha crível de investigação pela polícia e deve seguir exatamente esse norte. Obrigado, doutor, e parabéns pelo trabalho. Obrigado, digo mesmo. É isso, Fábio. A gente conversou agora com o delegado Douglas Garcia, né, sobre esse crime, que inclusive esses criminosos que estavam dentro do carro, enquanto empreendiam fuga, trocaram tiros com a polícia, né? Então a gente trouxe aí mais detalhes de informações em relação ao suspeito que foi preso em flagrante, e a investigação continua para localizar os outros envolvidos. Volto contigo. Obrigado, Lamara. Trocar tiro com a polícia. É doido, né? Trocar tiro com a polícia. Eu já disse, meu irmão, polícia treina, sabe? Tem treinamento para atirar. Difícil é errar um disparo. Polícia chegar num local, o bandido ele tem que se render. Ele sabe que a polícia, é a ordem na rua é a polícia. Aí você vai escolher como é que vai para casa. Se vai em pé, se vai deitado, se vai algemado ou vai, infelizmente, num carro do IML, no rabecão.
a silhueta do crime, né? O que está envolvido no crime é o que me deixa mais preocupado. O José Gabriel, ele tinha apenas, se eu posso chamar assim, entre aspas, apenas uma amizade com quem tinha atividade criminal, porque o doutor Douglas Garcia me disse que ele tem uma amizade chegada. Ter amizade com alguém do crime não é crime, né? Mas no mundo do crime, isso pode ser enxergado, ter sido lido de uma outra forma. O crime tem uma outra leitura. E se você tem uma amizade chegada, o que é que pode desenvolver a partir daí? Foram lá e executaram o Gabriel, por se tratar de ter amizade com uma facção criminosa. Veja, no mundo que a gente tem que realmente escolher as nossas amizades. Saber com quem a gente está andando. E evitar estar num meio que, infelizmente, pode levar você para o pior caminho. Para o Gabriel, viveu 19 anos. 19 anos e foi executado dentro da própria casa. Crime terrível, de sangue, homicídio, execução dentro de casa. E se eu tinha alguma dúvida, o doutor Douglas me tirou todas. O Gabriel, infelizmente, era realmente o alvo da execução. Fico pensando a família dentro da casa, escutando isso agora da voz do delegado e a narração toda aqui. Imagina assistir à execução do neto ali e imagina o problema que eles podem estar vivendo agora. Viram a execução, como é que vai viver numa comunidade dessa? Como é que vai permanecer morando nessa residência? Que o bandido, o desafeto do neto, do filho, enfim, sabe onde é a casa, entra na casa e executa dentro de casa. O que é que me garante que outras pessoas dessa família não podem ser alvo? É difícil, inclusive, ficar morando numa localidade dessa, viu?